Este documentário foi produzido através do edital 47 de 2004 da Lei Complementar 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. Academia de Samba Asas da Liberdade. Bilaco Produções. Ilustração de homem branco e homem negro gritando. Texto: ecos, gritos presos, não mais. Ao lado de estrada, letreiro da cidade de Estância Velha. Pontos turísticos da cidade. Um homem jovem, negro, de barba e cabelos curtos escuros, toca violão. Luiz Felipe, Moba, cantor e compositor. Acho que todo filho pobre de mãe preta já escutou isso alguma vez, né? Vai arrumadinho, né? Vai bem vestido, porque senão tu vai ser o primeiro a ser visto, né? Se tu tivesse hoje. Na época que acontecia isso comigo, não existia política. Silvestre Dias Valadão. Eu sou um cara de 65 anos, então... Aposentado. Tu vê que na época, há 40 e tantos anos atrás, não existia isso ali. Tu não tinha para quem recorrer. Recorrer para quem? Para ninguém. Ruth Elizabeth Prestes. Porque quando criança ele não tinha chance de se defender. Psicóloga. Falava para os pais. É parda grisalha. Os pais também sofriam racismo. Falava para os professores ignoravam ou normalizavam isso, ou não davam importância a essa dor dessa criança. Moba. Outras crianças que inclusive viviam em situação de periférica, assim, né? E tu conseguia perceber que aquelas crianças elas não tinham acesso a muito recurso, e elas sim eram também tratadas com uma determinada indiferença, vamos dizer assim, né, em relação ao racismo. Ruth. Não tem como não ficar doente. Se torna uma bola de neve difícil de sair. Moba. O que mais me afetava e o que eu sentia era impotência, porque quem mais deveria me apoiar nessas situações, quem mais deveria se impor em relação a isso e me proteger naquele lugar, ignorava o assunto, né, e agia como se nada tivesse acontecendo, né? Então, até professores, quando viam aquela situação, ao invés de tornar aquilo um problema, tornavam as coisas em pequenas e as pequenas em nada, né? Silvestre. Mas na época que eu estive aqui, até as escolas tinham esse preconceito. Até as escolas. Porque o filho do negro que ia estudar lá, ele não tinha a mesma educação que eles davam para o branco. É um senhor negro e aí, grisalho. O pai ia se queixar na secretaria, não dava bola. José Eduardo Bauerman. Eu acho que antigamente as pessoas não davam muita bola. Industriário e carnavalesco. Hoje já está diferente. Hoje qualquer racismo que tem, as pessoas já querem correr atrás, já querem se defender. A gente quer fazer igualdade. A gente pelo menos quer tentar. Quando tem assuntos assim, eu me posiciono, eu defendo sim. É um homem negro. Defendo o negócio de racismo e qualquer outra coisa que eu achar que tiver que defender, eu vou defender. E eu não calado, eu não fico. Hoje a gente tem mais batalhas. Edson Luiz Martins, industriário e comunicador. A gente dá mais a cara para bater. É um homem negro. Há anos atrás se tinha muito medo. Isso não é para chamar atenção, é só para conscientizar as pessoas do que a gente realmente quer e o que a gente realmente precisa. Desde pequena em casa, sempre... Júlia Bibiano Chaves, tive estudante. Auxílio e consciência. É uma jovem negra. Ao redor de mim, na família. Rita. É importante salientar que nenhum bebê, nenhuma criança nasce com preconceito. O preconceito, ele é colocado na criança. A criança aprende a ser preconceituosa, aprende a ser racista. Aonde inicia? Na família. Porque na Edson. criança ela não vê cor. Marli As Santana, crianças, quando nascem, elas nascem amor. sacerdotisa espiritual. Elas vêm numa forma de amor. É uma mulher branca e loira. Elas vêm pura. O ambiente que é criado que torna elas com preconceito, com racismo, começa dentro da família. O preconceito, ele começa dentro da família. E as famílias têm que mudar essa forma. Edson. Sempre procurei colocar para os meus filhos que nós, negros, a gente sempre tem que provar que tu é bom. Porque senão a própria sociedade te cobra isso. Tu é cobrado. De uma pessoa branca, a cobrança não é tão forte como de um negro. Aí é o contrário. Tu tem que provar que nós, da cor negra, a gente tem tanta capacidade como qualquer outra pessoa de qualquer outra etnia. José. Eu tinha um cargo na empresa e a pessoa não aceitava que eu estava fazendo meu papel dentro da empresa de encarregado, e eu fui fazer uma cobrança e a pessoa não aceitou e me chamou de negro sujo. Não aceitava porque era de um negro, que eu era líder na empresa, e aí eu acho que a pessoa não aceitou, porque era uma pessoa negra, talvez se fosse uma pessoa branca, talvez não aconteceria no momento, né? Edson. Eu estava numa fila de emprego
procurando emprego. E passei praticamente o dia nessa fila, na empresa. E quando chegou na minha vez, eu tinha como é que eu vou te dizer, a colocação que colocaram, a experiência, e quando chegou na minha vez, o recrutador disse que não tinha mais vaga. Ele olhou para mim, eu estou olhando que teu currículo é bom, mas a vaga já foi concluída. Daí, como eu a gente está conversando com todos e cheguei na fila, o cara me perguntou, a gente convive com as pessoas, assim, pelo menos naquele momento. O cara que estava atrás de mim entrou e saiu comemorando, consegui a vaga. Eu pensei assim, se quando eu cheguei para pleitear a vaga já tinha sido preenchido, por que o cara que estava atrás de mim conseguiu a vaga? Dali eu concluí que teve sentido a minha cor. Daí eu comecei a pensar um pouquinho mais o porquê de acontecer esse tipo de situação. Então fiquei bem triste, porque eu tinha condições, eu tinha capacidade para aquela vaga e só não fui contratado por causa da minha cor. Então isso para mim foi humilhante. Silvestre. Eu fui procurar um serviço. Eu cheguei nessa empresa, aí o cara que veio me entrevistar, no caso, perguntou o que eu fazia, eu disse para ele, não, tu está apto a começar a trabalhar aqui nessa empresa. Eu não vou dizer o nome da empresa, que acho que não vai o caso. Tá, eu estou esperando, mas eu não falava em alemão, porque sou negro, não entendia nada de alemão na época que eu estava chegando aqui. Chegou um rapaz, esse cara conhecia, esse empregador conhecia esse rapaz, conhecia o pai dele, e começou a falar em alemão com ele. E eu já estava com a minha carteira lá dentro, tudo certinho para pegar, tudo tranquilo, só faltava assinar o contrato. Aí, de repente, o cara veio de lá e disse que não tinha mais a vaga. E eu senti na pele que aquilo ali, o cara só não ia me dar o serviço porque eu era negro, não falava em alemão. Foi a primeira vez que eu senti na pele o que seria o preconceito racial. Não tinha sentido até então. Na Semana da Consciência Negra, Sandra Gomes, estava na parada, professora. E eu falei, eu trabalho numa escola. É uma mulher negra de cabelos crespos e curtos. E a senhora me perguntou, você trabalha na limpeza? E eu parei, fiquei um tempo pensando, o que eu vou responder? E a questão de trabalhar na limpeza é algo honroso. Eu pensei, será que eu digo que sim? Para talvez ela se sentir feliz? Ou eu digo não, eu sou professora, eu sou preta, mas eu sou professora. Eu consegui chegar em outro lugar. Marli. Eu e meu marido, quando a gente sai na rua, a gente ainda vê esses mais antigos, né? Os mais velhos. A gente vê que eles olham assim, uma branca com um negro. Né? Eles olham. Edson. Eu estou na fila da padaria, num domingo de tarde, para comprar pão. Uma senhora, já com seus 60 e poucos anos, me olhou de cima a baixo e não ficou na fila. Está ao lado de fantasia de carnaval. Ela simplesmente olhou como se eu fosse um leproso. Eu fiz o fiasco na padaria. Simplesmente olhei para ela, qual o problema? Tô doente, eu tenho lepra, eu tenho alguma coisa que a senhora se sente mal. Ela olhou para mim e disse, não, tu é negro. Eu não gosto de negro. Aquilo também foi uma coisa que bateu bastante, porque, estava num domingo de tarde, buscando um pão para os meus filhos. E a fila estava grande, tinha várias pessoas. E essa senhora, simplesmente, ela me ignorou e quando eu questionei o porquê ela não ter ficado do meu lado ali na fila, ela simplesmente disse só porque eu era negro. Virgínia Souza. Pessoas que não conseguem te ver numa pedagoga especialista em ERER. posição acima. Porque a hierarquia da sociedade dentro da questão racial, ali do racismo, ela traz pessoas brancas no topo e as pessoas negras como serventes. Né? Edson. Sim, sou negro. Tenho orgulho da minha cor e mostro para as pessoas que eu tenho potencial, que nós temos potencial. Então, não vai ser a tua cor, a tua etnia que vai provar se tu é ruim ou não. O que vai provar
A tua pessoa é o teu caráter. José. Até o meu próprio filho mesmo, que já passou por isso, em termos de futebol, fora daqui da cidade, no caso, já aconteceu com ele mesmo. O que aconteceu, o negócio de racismo com meu filho foi no Brasil e foi no Paraná. E aconteceu com ele durante a partida, que ele estava jogando e teve um torcedor que começou a imitar gestos de macaco toda vez que ele tocava na bola. A pessoa que fez isso com ele acabou sendo preso no mesmo momento, porque o meu filho pegou e falou para algum policial que estava ao redor do campo, para algum segurança, e mostrou o cara. Aí foram lá, quando o rapaz estava saindo, na saída eles pegaram ele e levaram para a delegacia. Aí prenderam, mas como ele é uma pessoa, eu acredito que tinha dinheiro, pagou uma fiança de R$1.000 no momento, e já foi liberado na mesma hora. Então é importante que vire um problema para as pessoas se darem conta também que não podem estar agredindo o outro ser que é igual a nós. Virgínia. Fazer sim ocorrências do racismo, né? Porque o racismo é crime. Definição de crime no dicionário. As pessoas negras, elas carregam com elas traumas, né? Marli. De humilhação, de rejeição pela cor. Ela veste branco e segura guias. Porque, infelizmente, a humanidade discrimina pela cor da pessoa. Não vê a pessoa, vê a cor. Silvestre. Porque essa barreira em nós vai ficar para sempre. Isso aqui nunca mais vai sair dentro de mim. Mas por que o meu neto, meu filho, tem que ter essa barreira? Não tem que ter. Moba. Eu conheci o racismo quando eu saí do ensino fundamental. Porque até então aquilo para mim era algo despretensioso, era algo que não era intencional, de fato, sabe? E eu fui me dar conta de que aquilo era racismo depois de ter passado por aquilo, né? Depois de ter sofrido aquilo, ter me prejudicado de certa forma. O que acontecia era que, na época da escola, eu escutava muito alguns apelidos, né? Que pra mim não eram tão intencionais, né? Pra mim, conforme foi passando o tempo, aquilo foi me deixando mal, foi me prejudicando, e eu percebi que aquilo estava me fazendo mal e eu não deveria aceitar aquilo, né? Mas eram apelidos como macaco. Toda vez que se referia à cor preta, eles apontavam o dedo e riam, né? E eu já sabia que estavam falando de mim, né? Eu sabia que, no fundo, assim, era sobre mim que estavam falando. Muitas vezes eu conseguia ignorar, mas outras vezes eu não deixava passar, né? Eu me revoltava e atacava, né? E tentava me impor diante disso, né? Júlia. Durante a pandemia, a gente teve as aulas online. Aí, no 6º ano, eu fui para uma escola nova. E daí teve aquele transtorno todo de ficar em casa. E no final do ano, eu acabei indo, a gente se juntou, porque já estava no finalzinho da pandemia. E colegas faziam brincadeiras não tanto legais. E por ficar em casa, a gente não ficava com a família, a gente não estava acostumado, eu não estava mais acostumada a rebater coisas assim. Eu não estava mais acostumada a falar, não foi legal isso que tu falou, não faz mais. E faziam brincadeiras um tanto quanto erradas. E aquilo foi me afetando, foi me consumindo, até que um momento eu chegava e na escola não me dava vontade de ir na escola, por causa das brincadeiras sem graça. Até que, por ver como eu tava me sentindo, que eu já tava ficando mal, já tava me consumindo, o professor chegou e falou, tem que parar com isso, que a colega não tá gostando da brincadeira, porque eu não tava conseguindo falar assim, deu, colega, chega. O professor teve que ser meu porta-voz e falar, a colega não tá gostando das brincadeiras que vocês estão fazendo. Se continuar, pode piorar a situação dela e a situação pode ficar ruim pra vocês. Então, acabou as brincadeiras. E a partir dali, eu comecei a me impor dentro da sala de aula e falar, colega, isso que tu falou não foi legal. Sandra. Porque não é fácil você ser preto. Há uma pilha de livros ao lado dela. Ser do axé, muito menos. Marli. Ser um bandista numa cidade alemã, existe preconceito, né? Porque as pessoas ainda não têm esse entendimento que a Umbanda é uma religião. Que a Umbanda, ela pratica o amor, a caridade, né? Então, quando eles veem uma pessoa de branca com guia no pescoço, trabalha para o mal, faz maldade.
bater um tambor, trabalha para o mal, faz maldade, né? Faz trabalhos para me prejudicar. Então a gente passa por algumas situações ainda, né, de preconceito. Virgínia. Mas ainda há uma demonização dessa religião. A gente tem muitas pessoas brancas que frequentam as religiões de matriz africana, mas ainda tem uma demonização, né? Porque essas pessoas normalmente frequentam a sua religião em secreto. Então, sim, precisa se desmistificar, né? Há um pastor que ele diz que demônios tem na religião dele, né? Não se fala em demônios na religião de matriz africana. Então, não tem como juntar uma religião de matriz africana e os demônios da religião evangélica e unir isso, porque elas não fazem parte da mesma religião. Então, isso é algo que foi construído, foi criado dentro da religião do cristianismo e não faz sentido, porque são religiões que trazem o seu sagrado de forma diferente. Então, a gente precisa também gerar a desconstrução dessa demonização e entender que esse sagrado também é importante e respeitar o sagrado do outro. Júlia. Para mim, falar hoje do sagrado, da religião, é ter orgulho. Porque muitas pessoas discriminam a religião só por causa da religião. Não conhecem ou não entendem e simplesmente discriminam. Porque eu tenho colegas dentro da escola, da minha própria sala de aula, que realmente tem interesse. A gente faz trabalhos e fazem perguntas e eu respondo com o maior prazer, com o conhecimento que foi passado para mim, eu tento passar para outros colegas. Marli. Teve um fato que eu nunca esqueci. Nós chegamos num restaurante numa cidade aqui perto da Serra, né, para almoçar, e tinha uma senhorinha parada na porta. E quando nós estacionamos o carro, ela já viu que era um negro na direção. Quando eu desci, eu vi que ela ficou olhando. E eu fiquei cuidando, né? Quando nós saímos de mão dada, eu li os lábios dela. Eu fiz a leitura labial. Ela falou assim, ó, essa branca relaxada com negro sujo, né? Eu passei por ela e só dei uma olhada e pensei assim, que Deus tenha pena da tua alma, né? José. Hoje, eu sendo mais velho, eu vejo que parece que está muito mais o racismo do que quando eu era mais novo. E as pessoas sabendo que é um crime, sabendo que pode dar, que elas podem ser prejudicadas e mesmo assim acontece. Virgínia. Tudo começa pelo respeito e acho que o respeito ele também ele é uma palavra bastante complexa porque ele vai até o limite, aonde é o meu limite, aonde eu posso falar. Acho que a pessoa branca, num geral, como a gente diz, a branquitude, ela tem um papel muito importante na educação antirracista, que é de apoio, que é de espaço de fala, lugar de fala, né, que a gente diz. Então, é abrir o lugar de fala para a pessoa preta, é ouvir, estar aberto a ouvir, se desconstruir, ter um passo atrás, sair do ataque ou daquela postura de ir à frente. Moba. Por que o racismo existe? Quem inventou o racismo? Porque até então quem inventou o racismo não foram os negros, né? Foram os brancos que inventaram o racismo. Portanto, acredito que quem tem que dar esse ênfase na luta são os brancos. Virgínia. Porque ela vai colaborar, como eu disse, apesar da gente pensar que a gente não precisa de pessoas brancas, que não deveria precisar, sim, nós precisamos. Nós precisamos das pessoas brancas para atuar nesse meio. O Brasil, ele tem a maioria da população preta e parda. Pelo IBGE, pessoas negras se consideram pretas e pardas, né? E o que acontece? Por que ainda o racismo é tão forte? Porque os espaços de poder, os espaços de fala, eles são de pessoas brancas. Júlia. A gente lutou muito pra libertação, exatamente pra gente poder se expressar. Muito orgulhosa de vir de uma família preta, de axé. Eu tenho orgulho. Definição de orgulho. Para uma pessoa que está passando por uma situação de racismo, Virgínia. o que eu tenho para dizer é procure alguém da sua confiança. Até na parte de saúde mental, a gente tem muitos profissionais de psicologia que já formam, né, por causa da questão de acesso em relação ao financeiro. Eles já têm uma rede social de atendimento. A parte de advocacia também, a gente já tem muitos escritórios de advocacia que trabalham de forma social.
para poder auxiliar e ajudar. Então, o que eu tenho para dizer é que a gente tem os espaços e que a gente pode correr atrás. E se não tiver um espaço, que a gente pode ser pioneiro e montar um espaço de acolhimento e abrir as portas para que a gente possa cada vez mais estar aí alçando novos voos, como eu disse, e lutando pela redução do racismo e o empoderamento do povo preto. Definição de povo preto. Você pode ser o que você quiser. Edson. Agora você tem que lutar por isso. Silvestre. A única coisa que vai fazer com que ele seja um adulto de verdade, com conhecimento, é estudo, porque o estudo vai levar eles a conhecimento. Tanto faz ser negro como branco, eles têm que estudar, que é eles que vão quebrar essa barreira lá adiante. Sandra. A gente vive dentro de outra cultura. Então a gente precisa primeiro se libertar dessa outra cultura a qual a gente está ligada e tentar resgatar a nossa cultura africana. Que, claro, é através do nosso axé, é através do nosso samba, é através das nossas falas, é através da gente se olhar, se enxergar bonito, é de você olhar e dizer, eu tô contigo, preta. José. Vão e se defendem, não ficam calados. Vão para frente, corre atrás daquilo que vocês acham que está certo e vão se defender, não abaixa a cabeça para ninguém. Edson. Isso te dignifica, você procurar os seus sonhos. Eu não vou fazer isso porque eu não vou conseguir porque eu sou negro. Não, ao contrário. Eu vou, eu quero, eu sei que eu tenho capacidade. Independente da minha cor, eu sei que eu tenho capacidade. Marli. Sempre na vida um cruzeiro. Atrás, dos lados e à frente. Deixa o teu preconceito, o teu medo lá atrás, para no meio do cruzeiro, pega as oportunidades e segue na tua estrada pra frente. Moba. Se ame muito, se olhe no espelho, cuide do seu cabelo de negro mesmo. E não abandone a sua personalidade, não abandone quem você é para tentar se encaixar em um padrão que não é seu, que não vem de você. Ruth. Por que as pessoas buscam psicólogo? Porque precisa falar. Porque a fala, ela ouvindo a dor dela, a própria pessoa, ouvindo a dor dela, vai atenuando, vai amenizando. Sempre que possível, não guardar aquela dor. Virgínia. Porque sim, a gente, na verdade, quando se fala em gritos, em ecos, né? Já haviam gritos, já tem ecos, a gente só não ouvia. Então agora eu acho que é a gente parar e segurar, dar uma atenção para esses gritos e para esses ecos, porque eles já estavam aí. Tela branca. Ilustração de homem branco e homem negro gritando. Texto: ecos, gritos presos, não mais. Realização: Academia de Samba Asas da Liberdade, Prefeitura de Estância Velha, Departamento de Cultura. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil. Os créditos passam na tela. Realização: ARCB Asas da Liberdade. Coordenação geral: André Fleck. Assistente de produção: Isis Bragança. Auxiliar administrativo e financeiro: Karen Miller Mônaco. Produção: Bilaco Produções. Roteiro: André Fleck. Cenografia: Adriana e Isis. Direção: André Fleck. Assistente de direção: Fábio Lima e Adriana Luiza. Edição: Gustavo Santos. Cinegrafista: Marcelo Abreu. Créditos de agradecimentos: ecos, gritos presos, não mais.